Olá, estamos aqui para mais uma live, um ao vivo, e eu gostaria muito que você, assim que tomasse conhecimento desse vídeo, compartilhasse com outras pessoas, que você também desse aí o seu like, né? O seu gostei. E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, tá bom? É importante que você faça isso para você fortalecer o canal. A Marília Mendes Silva, bom dia, já está aí conosco, né? Acredito que o YouTube deve estar notificando as pessoas, porque quando você aciona aquele sininho, você então recebe as notificações sempre que nós colocamos um vídeo novo, ou então quando nós fazemos uma live, tá bom? Então, um forte abraço a todos. Bom, eu queria, nesse vídeo, falar a respeito do depoimento do ex-governador Sérgio Cabral, quando ele cita, mais uma vez é citado, o bispo Marcos Pereira. O Marcos Pereira, ele já foi citado pelo Marcelo Odebrecht, ele já foi citado pelo Joesne Batista, né, em depoimentos desses homens, e agora também citado pelo ex-governador Sérgio Cabral. O Marcos Pereira ou já foi, ou é, presidente do partido PRB, que agora está mudando de nome. Ele é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, né? Os pastores sabem disso, que essa conversa de bispo licenciado é tudo falácia, é só para fora. E ele é o braço direito do bispo Macedo. Tenho falado isso aqui há quase 3 anos que venho falando isso. E ele agora é deputado federal e o primeiro, né, vice-presidente da Câmara, né, do Congresso, para você ver a situação que está a política no Brasil, a situação da justiça no Brasil. Eu vou ler aqui a matéria. Em novo depoimento, Cabral confirma pagamento de propina ao ex-chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro. Olha só, propina ao ex-chefe do Ministério Público do Rio de Janeiro, e relata que negociou cargos para se livrar de punições. Em depoimento obtido pela Globo News, com exclusividade, o ex-governador diz que pagou propina a Cláudio Lopes em troca de proteção. Defesas dos citados negam as acusações. Então, as defesas, né, dos citados negam as acusações. Mas, segundo Cabral, essas propinas eram para a proteção, né, de investigações, arquivamentos de processo. Bom, um depoimento do ex-governador Sérgio Cabral, ao qual a Globo News teve acesso com exclusividade, leva o Ministério Público do Rio de Janeiro e o Poder Judiciário para o centro da Lava Jato no Estado. Cabral confirmou que pagou propina ao ex-procurador-geral de Justiça Cláudio Lopes e citou nomes de outros integrantes do Ministério Público e de desembargadores. Ele deu detalhes de como negociou cargos para se livrar de investigações. Então, veja, para se livrar de investigações. Lopes comandou o Ministério Público do Rio entre 2009 e 2012. Ele foi preso em novembro de 2018, acusado de receber cerca de 7 milhões em propina para blindar a organização criminosa chefiada por Cabral, já condenado por 9 vezes, com penas que somam 198 anos de cadeia.
O depoimento aconteceu no dia 25 de março no complexo penitenciário de Bangu, onde Sérgio Cabral está preso. O Ministério Público ouviu o ex-governador sobre o processo que investiga Lopes. O advogado do ex-procurador disse que declarações de Cabral não merecem credibilidade. No mesmo depoimento, Cabral disse ter nomeado 2 desembargadores ligados a outro ex-procurador do Rio de Janeiro, Marfan Vieira, em troca de arquivamento da investigação no episódio que ficou conhecido como a Farra dos Guardanapos. Na ocasião, secretário de Cabral e empresários foram fotografados com guardanapos na cabeça durante um jantar em Paris, em 2009. Em nota, Marfan declarou que as imputações formuladas pelo ex-governador não coincidem com a cronologia dos fatos narrados e não merecem qualquer credibilidade. Investigação contra Cabral foi arquivada. No depoimento, o ex-governador disse que, entre 2004 e 2005, época em que ainda era senador, Lopes foi até seu gabinete em Brasília. No encontro, Lopes teria dito que Cabral provavelmente seria eleito governador nas eleições de 2006 e pediu o apoio dele para ser nomeado procurador-geral do Ministério Público do Rio de Janeiro. Então, ele pediu esse apoio, né? Em troca da nomeação ao cargo de Procurador-Geral da Justiça, Lopes prometeu, segundo o ex-governador, arquivar uma investigação que tramitava contra Cabral no Conselho Superior do Ministério Público do Rio de Janeiro desde 1998. A investigação havia sido aberta depois de Cabral ter sido acusado de corrupção pelo então governador Marcelo Alencar, que teve mandato entre 1995 e 1998. Cabral diz que essa acusação foi feita porque ele, que na época era deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a LERJ, se opôs à venda da Companhia de Água e Esgotos do Rio de Janeiro, SEDAI, faltando apenas 2 meses para o fim do governo Alencar. Bom, diante disso, o Marcelo Alencar, por eu ter impedido a venda da SEDAI, me agrediu, me acusou da casa em Mangaratiba, que foi a primeira casa que eu tive, ter sido comprada com dinheiro de corrupção, disse Cabral no depoimento. Ele, Lopes, era membro do Conselho Superior e que seria o voto de Minerva. Me descreveu os votos de cada um, em seguida me disse: eu sou candidato a procurador-geral do Ministério Público e acho que você vai ser o governador do Estado. Gostaria de contar com seu apoio. Eu disse: olha, eu te agradeço pelo voto, pelo arquivamento. Não vou esquecer disso. Vou ficar muito grato. E se eu puder ajudar, ajudarei. Eu tenho o princípio do mais votado, do mais votado, mas eu ajudarei. O ex-governador foi perguntado pelos promotores se soube qual foi o voto de Cláudio Lopes. Então ele disse: o voto dele foi favorável a mim, pelo arquivamento. Cabral diz ter oferecido R$200 mil a Lopes. Segundo Cabral, depois do voto pelo arquivamento do processo, aconteceu um jantar na casa de Cláudio Lopes, no Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. E ele, percebendo que Marfan Vieira, ex-procurador-geral,
ia ser reeleito, me pediu: olha, eu queria que você falasse com o Marfan que, caso eu perdesse, eu fosse para o comando da Procuradoria, porque ele não será candidato à reeleição e eu vou disputar. E aí o Marfan honrou a palavra e o colocou como subprocurador, apesar de ele ter disputado contra o Marfan, disse Cabral. Marfan Vieira foi procurador-geral da Justiça entre 2005 e 2007 e depois reconduzido ao cargo até 2009. Segundo Cabral, no primeiro semestre de 2008, Lopes voltou a procurá-lo, desta vez no Palácio Guanabara, sede do governo do Estado, para dizer que disputaria a eleição para procurador-geral no ano seguinte. E Lopes disse: olha, eu preciso de sua ajuda no Palácio Guanabara. Eu preciso da sua ajuda financeira, porque essa campanha é uma campanha difícil. Na verdade, ele não disse com essas palavras. Disse: olha, tem muito jantar de muitos gastos e eu não tenho esses recursos. Eu tenho um grupo de amigos que me ajuda, mas isso não vai ser suficiente. Eu precisaria de uma ajuda. Segundo Cabral, não foi um pedido explícito no depoimento. O ex-governador escreveu. Foi enviesado, né? Eu disse: bom, eu posso te ajudar. Ele falou: poxa, seria ótimo. O que você acha de R$200 mil? Ele falou: pô, tá excelente. Tanto que o Carlos Miranda mencionou 300 mil, porque isso também, em 2008, foi objeto de outro apoio que eu dei a um outro operador do direito, que não é do Ministério Público. Carlos Miranda é apontado pela Lava Jato como o principal operador financeiro de Cabral, responsável pela contabilidade da propina da organização criminosa. Miranda fechou acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal. Os promotores perguntaram se Cabral poderia identificar o outro operador citado, mas o ex-governador preferiu não falar o nome. No depoimento, ainda contou que R$300 mil saíram do caixa da propina administrada por ele e por Miranda. O ex-governador disse que, no caso de Lopes e do operador não identificado, era ele próprio, Cabral, que fazia as entregas do dinheiro vivo. A prática era diferente da adotada com outras pessoas que recebiam a propina do grupo. Então, para mim, foi um pouco constrangedor, mas diante de, no caso, duas pessoas, tanto o procurador, candidato a procurador-geral, e a outra pessoa, eu disse: tá bom, se é assim que vocês querem, tudo bem. E assim eu fiz em momentos distintos, né? Aí o Lopes, se elegeu por 4 votos de diferença. Me ligou no dia da eleição e aí ele tomou posse em janeiro de 2009, disse Cabral. O advogado de Lopes disse que as declarações de Cabral não merecem credibilidade, porque ele já apresentou inúmeras versões para os mesmos fatos, inclusive em contradição ao que disseram outros acusados e testemunhas. A nota diz ainda que, levado pelo desespero, Cabral é capaz de dizer qualquer coisa, ainda que não seja verdadeira, para amenizar sua situação perante a justiça criminal. Já Marfan declarou em comunicado que o depoimento de Cabral está cheio de contradições e mentiras. As imputações formuladas pelo ex-governador não coincidem com a cronologia dos fatos narrados e não merecem qualquer credibilidade, disse. A acusação é leviana e atinge a honra e a imagem do procurador Marfan Vieira, dos desembargadores e dos membros do Conselho Superior do Ministério Público, que é citado de modo pejorativo. Cabral diz que Cláudio Lopes
não estava satisfeito e, mesmo depois de assumir a chefia do Ministério Público, queria mais dinheiro. O ex-governador afirma que Lopes contou em um encontro em 2009 que precisava fazer um pé de meia. Passou o carnaval e aí, em março, ele, Lopes, me procurou outra vez e disse: olha, é duro esse troço. Eu tenho muita preocupação com meu futuro, minha família, meus filhos, minha mulher. Enfim, eu fico pensando nesse salário aqui. Eu ganho bem como procurador, mas, enfim, fazer um pé de meia, descreveu Cabral. Eu lembro que ele usou essa expressão, tenho que fazer um pé de meia. E eu falei, estava nítido para mim que era um pedido de apoio financeiro. Você quer um apoio mensal? É isso? Ah, isso seria muito bom para mim. Cabral diz que ele decidiu dar a quantia de 150 mil por mês a Lopes. E por quê? É porque, por exemplo, eu entregava 150 mil todo mês ao ex-governador Luiz Fernando Pezão. Aí eu falei, quer saber? Vou dar para ele o mesmo valor que eu dou para o Pezão. Então eu vou dar 150 mil para ele. Em nota, a defesa de Pezão diz que o ex-governador jamais recebeu qualquer valor a título de propina. Segundo Cabral, mais uma vez Lopes pediu que a propina fosse entregue a ele pessoalmente. Durante o depoimento, os promotores perguntaram se o ex-procurador prometeu praticar algum ato para beneficiar Cabral em troca do valor repassado. O ex-governador respondeu: o compromisso era proteção total a mim e aos meus. Palavra dele. Fique tranquilo, que a proteção é a você e aos seus. Fique tranquilo, porque aqui eu vou controlar tudo. Tanto que houve um ruído quando ele se licenciou para ser candidato à reeleição em 2010 e houve uma investigação com o Sérgio Cortez. E ele ficou ali numa situação meio atabalhoada, porque aí ele levou para casa os processos. Eu sei que ele foi lá me dar satisfação. Fique tranquilo, porque está tudo acomodado, tudo. Sérgio Cortez foi secretário de saúde de Cabral. Já foi preso 2 vezes na Operação Lava Jato, acusado de corrupção e agora responde em liberdade. Cabral disse que Lopes chegou a reclamar com ele 2 ou 3 vezes por causa do atraso no pagamento da propina. Os promotores perguntaram até quando Cabral pagou a propina ao ex-procurador. O pagamento foi feito até ele sair da Procuradoria-Geral. Eu diria que ele depois se insinuou um pouco comigo que esse recurso faria falta. Isso foi em 2013. Eu disse, olha, Cláudio, não dá mais, não tem como, eu tenho necessidades aqui. Aí vem os pedidos também a questão do Maracanã, e agora vem Cabral citou encontro entre Cláudio Lopes e executivos da TV Record. Então diz assim, Sérgio Cabral disse que, em seu primeiro mandato, de 2007 a 2010, intermediou um encontro de 2 representantes da TV Record com Cláudio Lopes. Eu fui procurado pelo diretor de marketing, diretor comercial da TV Record, Tomás Naves, ainda é o diretor de marketing da TV Record. Se eu podia recebê-lo junto com um homem de confiança do Bispo Macedo. Então, esse é o Cabral dizendo que foi procurado pelo diretor de marketing da TV Record se podia, atender ele, o Tomás Naves, diretor de marketing, diretor comercial da TV Record, e com uma pessoa de confiança do Bispo Macedo. E aí me foi apresentado na minha casa o Marcos. Quem é o Marcos? O Marcos Pereira, que é a pessoa de confiança do Bispo Macedo. Assim como era o Rodrigues.
assim como era o bispo Rodrigues, que também se envolveu em corrupção e foi preso, só que o Rodrigues segurou tudo, sozinho, né? O Marcos, que foi ministro do Desenvolvimento Econômico do presidente Michel Temer. Marcos alguma coisa. Havia um problema no Ministério Público com a fundação que era dona da TV Record. Eu não sei que fundação é essa, era dona da TV Record. Mas a justiça é fácil, justiça descobrir. Não me lembro, diz Cabral, não me lembro da fundação, da instituição, digamos assim, sem fins lucrativos que a TV Record, assim sem fins lucrativos, que a TV Record, que tinha um risco enorme. Na internet, vocês vão encontrar. Marcos foi presidente do PRB. Ele disse, olha, isso Cabral dizendo o que o Marcos Pereira falou. Olha, pelo amor de Deus, eu preciso estar com o doutor Cláudio Lopes. É uma questão de vida. Eu vim aqui, vim de Nova York, eu moro nos Estados Unidos, vim de Nova York, para tratar desse assunto com o Senhor, a mando do bispo Macedo. Eu, sinceramente, diz Cabral, pouco me interessei em saber qual era o problema. Eu sei que tinha um risco de perder a TV. Entre maio de 2016 e janeiro de 2018, o ministro da Indústria, Comércio e Serviços do governo Temer era o atual primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira. Ele reassumiu a presidência do partido quando deixou o ministério. Bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, Marcos Pereira também já foi vice-presidente da TV Record. Cabral diz que ligou para Lopes e marcou encontro com Tomás Naves e Marcos Pereira em sua própria casa, no Leblon, na zona sul do Rio. Perguntado pelos promotores se o problema foi resolvido depois do encontro com Lopes, Cabral respondeu, eu creio que sim. Não foi. O tal Tomás Naves depois me agradeceu, mandou me agradecer. Foi resolvido. Aí as defesas contestam, o deputado federal Marcos Pereira diz que nunca morou em Nova York, que não existe, nem nunca existiu nenhuma fundação de interesse do grupo que ele representava e que tais informações são puro delírio. Tomás Naves disse que nunca esteve na casa de Cabral e que as declarações do ex-governador são infundadas. A produção da Globo News entrou em contato com a TV Record e com a Prosegur e está aguardando resposta. Mas é assim que funciona, ou pelo menos funcionava, a justiça no Brasil. E por isso que quando os processos são contra nós, os processos andam, que é uma beleza. Contra nós, que eu digo, aqueles que não têm recursos financeiros. Agora, quando os processos são contra aqueles que têm dinheiro, que têm força política, que têm influência na mídia, esses processos normalmente são o quê? Arquivados, as investigações não vão para frente. É assim, é dessa forma. Nós temos denunciado isso, e isso para mim aqui não é nenhuma novidade, e eu acredito que se a justiça no Brasil ela for a fundo, ela vai encontrar muito mais coisas. E eu tenho dito, a política vai pegar eles, porque os políticos, eles não são como muitos ex-pastores, ex-bispos que ficam com a boca fechada, não. O político, quando ele vai para a cadeia, ele vê que a situação dele está complicada, ele não tem nenhum receio de entregar a todos. Espero que um dia
venha uma delação premiada, né? Por exemplo, do Lula, veio uma delação premiada, quem sabe, do Aécio Neves, está demorando, né? O Aécio Neves está aí, está demorando, porque se eles fizerem delações premiadas, pode estar certo, vai aparecer mais uma vez o nome do Marcos Pereira, vai aparecer mais uma vez o nome da cúpula da instituição Igreja Universal do Reino de Deus. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Então, fica aqui mais esse vídeo, deixa aí os seus comentários, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Um forte abraço e vamos em frente. So anytime you stop me, you want your back up,